sejam muito bem-vindos ao Maçaroca Podcast. Eu sou Dani Maia e estou aqui com Michele Menezes. Oiê! Vamos receber hoje Djair Saga da Tchandala. Tchandala, que é uma das mais proeminentes bandas de metal sergipano e que está em vias de lançar um novo single. Seja bem-vindo, Djair. Bem-vindo! Olá! Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, fazendo parte desse time maravilhoso. Estou aqui para contar um pouco da história, da minha história, da história da banda. E já que você se propôs a contar um pouco da sua história, da história da banda, vamos começar pelo iniciozinho, certo? O que significa Tchandala? Deixa eu fazer um pacote de perguntas. Tá. O que significa Tchandala? Meu Como Eu sou foi muito de que a... memória, viu? Sou muito de memória, eu esqueci logo da primeira. Não vai esquecer não. O que significa Tchandala? Como foi que a banda começou e como é que você avalia o processo de amadurecimento de vocês nesses 25 anos de trajetória? Porque a banda completou 25 anos no ano passado, Ano né? passado, fiz 26 agora em janeiro. Já ainda vale feliz aniversário, né? É. Então vamos começar pelo Então, nome. pelo nome da Tchandala. Eu e Pidelli, um amigão da adolescência, Emerson Pidelli, né? Professor de História, Dr. Pidelli. Nós tínhamos a ideia de montar uma banda e tal. E a gente morava em Propriá. E ele veio primeiro aqui para Aracaju, eu vim logo em seguida. A gente foi estudar, eu fui estudar no antigo Costa Silva. E ele estava terminando o antigo segundo grau. E a gente, desde a adolescência, a gente estava querendo montar uma banda e tal. Participamos de algumas bandas, sem muita pretensão assim. E aí foi quando a gente decidiu montar a nossa própria banda. E aí Pidelli estava lendo um livro de Nietzsche, né? Eu acho que era o Anticristo, acho que era esse. E lá tem a expressão Tchandala, que é uma casta da sociedade da Índia, que Nietzsche usava esse termo Tchandala com os padres, porque ele dizia que os padres eram a pior classe da humanidade, né? Era um termo que ele usava como xingamento. E aí nós achamos um nome forte, né? De boa escrita, e aí Pidelli já apresentou o logotipo também e tal, e aí a gente foi montar a banda. E na época era um quarteto, né? Eu, Pidelli, Silvio Beju e Hudson Codô. É um processo natural, né? No início da banda eu era baixista, né? O vocalista era Pidelli na época. E assim, eu estudava muito contrabaixo e tal, já estava desenvolvendo umas coisas bem legais assim. E aí no meio dessa formação, todos os três foram embora para algum lugar, eu fiquei sozinho na banda. Pidelli foi para Recife trabalhar lá, Codô foi para o Rio de Janeiro trabalhar lá e Silvio foi para o Rio Grande do Sul, eu acho que estudar, não sei. E eu fiquei sozinho e tive que remontar a banda em um novo posto. Então eu comecei a ser vocalista da banda na tora, né? Na tora, não, eu era baixista, eu nunca tinha pensado em ser vocalista e tal. Foi quando em um show a gente tinha marcado, um show para despedida dessa formação, e então o Pidelli não veio, né? Os caras ainda iam viajar, o Pidelli já tinha ido viajar, ele só ia vir para cá para fazer esse show, e não veio. E a gente teve que arranjar o baixista para que eu fizesse um vocal para fazer esse show lá no DCE, no antigo DCE. E aí foi minha estreia como vocalista e achei muito massa, assim, me apaixonei, né, com esse contato com o público, performance e tal. E de lá pra cá, eu demorei muito a estudar vocal, mas aí a gente tinha muito essa coisa do fazer música, criar composição própria. No início as composições eram bem longas, né, se repetia muito, a gente não tinha ideia das coisas. Se você pegar o primeiro disco, ele tem essa característica das músicas muito longas, se repetiam muito. Uhum. E a gente foi tomando noção das coisas, comparando com outras bandas e tal. O segundo disco já deu uma enxugada. Vocês regravaram o primeiro disco, não foi? Regravamos 2 músicas no primeiro disco. E aí já com uma estrutura bem mais atual, fizemos uma releitura aos moldes mais profissionais. Sem o teclado, né? Sem teclado, com 2 guitarras, né, para dar mais peso e tal. A gente gravou o teclado até o Feel of Time, que foi o segundo disco. Então, aí na evolução do Feel of Time pro Resilience, foi um período de Resilience 2012, o Feel of Time foram
foram 5 anos depois, né? Então assim, a gente já estava mais maduro, com mais experiência na parte de composição, e também os recursos melhoraram também, né? Recursos tanto financeiros quanto tecnológicos, né? Sim. E a gente teve acesso a um estúdio top lá de Salvador, que é o Revolução Studio. O Resilience foi gravado lá em casa, eles trouxeram um estúdio móvel deles, a gente fechou um quarto que era o escritório e fizemos o CD lá. Então assim, a evolução ela vem, não é possível que não evolua em 26 anos, né? Então a gente teve uma evolução natural mesmo. E o próximo com certeza será um álbum mais maduro também. Massa. Agora, Jay, uma coisa que você falou que, assim, você é de Propriar. Sou. A banda começou em Propriar. A ideia da banda. A ideia da A banda. ideia da banda. Tá. Mas assim, e o Jay garoto, quando era lá em Propriar, como é que você teve acesso, porque assim, anos 80, anos 90, como é que você começou a ter acesso a, a esse som, né, ao metal que trouxe essa vontade aí de tocar? Lá em Propriar tem um grupo chamado Bad Boys, que era, eu tinha o que, 13 anos, 14 anos, os caras tinham 18, 20, era uma galera bem mais velha, né? Quando você imaginou a diferença desse período aí fica bem mais evidente. Então eles tinham vinis, fitas e tal. E aí eu via um som ou outro nas rádios que passavam, né? Na época tava rolando muito Guns N' Roses, Bon Jovi e tal. E esses caras tinham Twisted Sister, tinha várias coisas assim. E eu saía copiando esses caras. Sim. Tinha uma banda lá, que até hoje eu acho que é a banda quer dizer, eu acho que é a única banda ativa, mais antiga ativa, de Propriar, que é a Carranca. Então o Carlinhos, ele estudava aqui em Aracaju, fazia contabilidade na UFES e comprava sempre discos, não sei o que, tem um poder aquisitivo melhor. E aí a gente saía gravando essas fitas, né? A gente lá na capital não faz ideia do que tem, assim, de resistência no interior. Puxando esse gancho assim, você lembra, assim, porque a Tchandala nesses 26 anos, eu acredito que deve ter feito bastante shows no interior do estado. Bastante. E aí, assim, como é que foi essa experiência de você tocar rock, por exemplo, na cidade que você nasceu, ou em outros locais? Eu já conhecia a galera de lá, né? Quando eu morava lá. E eu tinha um fanzine chamado Fábulas do Desastre, que eu tinha contato com um monte de gente do Brasil por conta da Rock Brigade, né? Tinha aquele Headbanger Voice, né? E onde a gente trocava cartas e tal, né? E aí eu fazia divulgação de bandas e tal, através desse fanzine. Então eu tinha um certo conhecimento com a galera de lá e tal. E por incrível que pareça, o primeiro show da Tchandala foi lá. Por acaso. A gente tava querendo fazer um show, organizar em Aracaju, aí surgiu um convite do meu brother Messias, lá de Propriar. E aí eu lembro de uma coisa muito engraçada, que é... Engasguei agora. Calma, respira. Uma coisa muito engraçada que aconteceu nesse primeiro show da gente. Iríamos tocar Tchandala, a banda aquela Agony Season, que era de Sydney, que acabou não indo, e a Dirty Punk, que é uma banda de punk lá de Propriar. E aí fomos tocar lá em Propriar, né? Foi o primeiro show da gente. Lá em Propriar. E aí, foi muito engraçado que quando a gente chegou lá, tinha propaganda na rádio e tal, né? Na jornal, na época, Jornal FM lá. E era muito engraçado porque era assim, era grande noite de heavy metal, em Propriar, com a banda Tchandala, Dirty Punk, patrocínio. Aí, Zé do Queijo, não sei o que na galinha. Rapaz, muito engraçado, não sei o que do sofá, muito engraçado, assim. Porque ele saiu catando a feira mesmo da galera, assim, e tal, banca de verdura, não sei de quem. Sim. E aí foi muito engraçado, assim. E foi massa, assim, foi uma estreia legal, né? Estrear no interior. E Propriar ainda tem um público, comparado a outras cidades, tem um público muito pequeno. Mas eu me recordo muito bem, tem Lagarto, uma das cidades que mais tem um público heavy metal, assim, rock and roll. Todas as vezes que tocamos em Lagarto foi muito massa, muito massa. Em Itabaiana.
Itabaiana não tocamos. Itabaiana eu fiz uma participação com a Carne Crua, cantando. Eu tava lá bebendo cerveja, você me chamou pra ter um Ai, que som. massa. Aí subi lá e a gente fez um show, um som. Tocamos Paripiranga, que foi um show muito massa, que pegou aquela região ali da Bahia, Sergipe, sei o quê. Paripiranga é uma região que é o meio do nada, né? É. Aí, se você tem alguma coisa, com certeza Vai a galera todo mundo. vai congregar, E um porque monte de não cidade acontece perto, nada assim. em Paripiranga. E aí, é muito massa tocar no interior. Teve uma época que a gente fazia muitos shows no interior, assim. É uma energia diferente, É, né, cara? porque a galera é é mais muito sedenta, né? ansiosa, isso. Mais sedenta. Eu acho que acontece isso, dada as devidas proporções, né? As bandas gringas, quando vêm tocar no Brasil, né? Por exemplo, que é uma galera muito sedenta por som e tal. Hoje, menos, porque tá mais acostumado com... A gente tem uma cena Tem, já. tem uma cena mais... que vem banda de fora e tal. Mas, comparado a isso aí, eu acho que é mais ou menos isso, né? Tipo, não tem nada aqui, tem umas bandinhas e tal, aí chega uma banda de fora e tal, que com uma estrutura melhorzinha, e aí tem um certo destaque, né? Uhum. Aí tocou num Rock Sertão, foi um dos nossos maiores shows, tirando o show de Aracaju, que a gente tocou no M, voltado, abrimos pro Angra, Sim. pro Viper, Xamã. Mas em Glória foi massa, porque foi muito massa a gente tocar numa praça, heavy metal, música autoral, e a praça toda pulando, assim. Não, era Muito vibrando, massa, né? assim, no meio do sertão. Foi muito massa, energia massa. Foi um dos melhores shows que a gente já fez, assim, O do Rock Sertão, do né? Rock Sertão. Foi Massa. muita coisa bacana, assim. Eu vou tensionar aqui um pouco a conversa. A gente já estava num ambiente no clima leve, vamos soltar uns graves. Né? Existe um leitmotiv, um tema bastante recorrente, talvez uma coisa que eu observe, a minha percepção como fã, Uhum. nas letras da Tchandala, de um sentimento de opressão e uma certa angústia por levar esse despertar, quase como um chamamento para as pessoas. De certa forma, eu acho que tem um pouco a ver até com a filosofia nietzschiana, de despertar a golpes de martelo. Uhum. E eu queria saber como é que vocês percebem esse sentimento, se você nota essa recorrência que vocês evocam, se é algo tão natural que vocês não tinham sequer percebido. Como é que é essa questão da opressão que vocês cantam? O primeiro CD, eu acho que eu só compus 2 letras no primeiro CD, as outras eram do Fidel. E era muito nessa vibe aí, né? E é uma vibe que eu gosto muito de escrever também. E por acaso, né, talvez até pela influência do Fidel, não sei, eu falo muito de resistência. As minhas letras falam disso. Na verdade, as letras da Tchandala, elas são sentimentos puros de experiência de vida que eu saio captando e tal. Então, cada letra dessa tem uma relação sentimental mesmo. Assim. É até meio clichê falar isso, mas assim, eu sou um cara que veio do interior e consegui... hoje é mais fácil, né? Vir do interior Sim. e tal, mas na época, assim, Anos interior... 90. montar banda, conseguir manter a banda por tanto tempo, conseguir um emprego, estudar, conseguir um emprego bacana. Então, assim, é tudo um sufoco, né? Tem umas lembranças ruins, assim, porque tiveram momentos de perrengue total. Sim. Né? E coisas que eu nem contava pra minha família, assim, porque senão, volta pra casa, né? Sim. Não voltava. Então, assim, acaba sendo a questão da resistência mesmo, do se superar, né? No geral é isso, assim, as letras falam disso, dessa superação pessoal mesmo. Né? Seja uma relação familiar, seja uma relação amorosa, seja uma relação de amigos, ou de sociedade mesmo, que eu escrevo muito sobre isso. Mas tudo leva, tudo vem do sentimento, né? O segundo CD, que é o Self Time, fala mais, principalmente essa música, fala mais dessa paranoia que eu tenho do medo do tempo mesmo. Uhum. Você se olhar no espelho, se enxergar num cara que você não imaginava ser, né? Sim. Há anos atrás e tal. Então, essa questão do envelhecer, do nosso prazo de validade, né?
E, É uma questão bem ontológica, né? e assim, até hoje, a gente se olha no espelho, eu me olho no espelho, assim, eu observo muito as transformações das pessoas e as minhas transformações, que é o passar do tempo da gente. Então, assim, eu olho para as minhas mãos e já vejo uma mão mais diferente, um rosto, as rugas aparecendo, cabelos brancos e tal. Pergunta Uma de TikTok. transformação. Pergunta de Diz. TikTok. O Djaí de 11 anos olharia pro Djaí de hoje e se sentiria orgulhoso. Se sentiria orgulhoso. Pra caramba, velho. Pra caramba mesmo, assim. Eu me orgulho muito de tudo que eu conquistei, tudo que eu faço. E tudo que eu tenho hoje, profissionalmente, amorosamente, tudo eu devo a Tchandala. A Tchandala foi motivo para que eu me mantesse, que eu estudasse, que eu corresse atrás das minhas coisas. Então, a Tchandala, hoje, ela vai além de uma banda. Uhum. Ela é um espírito que me acompanha esse tempo todo. Um totem. Bem isso. Então, me orgulho pra caramba, assim, de tudo que eu conquistei, de tudo que eu tenho. Que talvez para outras pessoas não seja muita coisa, mas pra minha vida, sim. Uhum. E o que, que os fãs da banda podem esperar do novo single Search Your Souls? Então, Search of Souls, Our Souls, ele foi composto na pandemia, né? Ela traz esse sentimento todo de superação mesmo, de sociedade e tal. A capa, o primeiro que o som ele foi composto já com uma formação totalmente diferente, né? Porque a formação que vinha há alguns anos, ela foi desfeita na pandemia, né? Na verdade, a banda deu uma pausa total, assim, eu estava muito em paranoia com tudo que estava acontecendo, insatisfeito com o andar da banda. Então, assim, eu acabei a banda. Acabei a banda e me senti mal. Aí comecei a entrar em depressão pesada, assim, foi bem pesada. E aí eu não queria mais, né? Eu tava tocando o Benjamin Saga, rolando outras histórias, tentando fazer outros sons e tal. Só que a Tchandala, como eu falei, tem um espírito, né? Então, assim, eu percebi, aí eu quis fazer uma música, que foi o We Are, que seria a despedida, né? Sim. Aí então, contratei batera, baixista de fora e tal, e fizemos essa música comemorativa que lançou o clipe com os fundadores da banda, eu, Sandro e Pidelli. Então o clipe é a relação dos três e tal, no mesmo ponto que a gente se encontrou a primeira vez, que foi na casa de Sandro, lá na sala da casa dele, no andar de cima. Então teve esse revival aí, né? E então eu queria encerrar. Quando lançou essa música, eu disse, porra, não tenho como. Não dá pra acabar Não, agora. não dá. E aí eu comecei a remontar com outros componentes e tal. E aí o primeiro som que a gente fez foi Search, né? Inclusive está com um baixista novo agora, né? Nessa É o Igor Woodson. Igor Woodson, um cara, gente finíssimo. Essa música já tá gravada, só tá esperando fazer mixagem e masterização. A capa dela foi feita por Augusto César. Ele fez em caneta Bic, ela toda em caneta Bic, foi tratada no Photoshop depois, Sim. mas assim, a capa toda foi desenhada em caneta Bic por Augusto César. Chamamos o Aquiles Priester para participar, né? que é Isandra, né? Isandra, Hangar, Hangar. toca com Wasp, já tocou no Primal Fear, fez teste no Dream Theater. Sim. É um cara que tem uma experiência gigantesca, né? Aquiles é monstro. É muito monstro. E aí, o convite aconteceu, a gente compôs e mandamos para ele. Ele curtiu e gravou rapidão também, mandou. A gente mandou uma prévia do que a gente imaginava de bateria para ele criar em cima, né? E ele criou dentro do que a gente imaginava. Show. Assim, e ficou muito massa. Muito massa. E a gente pretende lançar agora em setembro, outubro, no mais tardar. Massa. Tá? Só tá na fase de mixagem e masterização. Aproveitando o gancho dessa música, no meu projeto solo também, o Benjamin Saga, a gente tá lançando também nesse período, setembro e outubro,
tá no mesmo estúdio fazendo a mixagem e masterização, que é a música Caatinga, que faz parte do CD Terra Salobra, que fala sobre Lampião, né? Se ele é herói, bandido, na visão de Sim. cada um que interpreta, né? Então, essa Caatinga é uma música também muito especial para mim, porque além de ser uma música com tema que eu gosto muito, ela tem a participação de um cara que eu admiro muito, assim, da minha adolescência, que é o Carlos Lopes, da Doce Atlântica. Sim. Esse som já tá gravado por ele, já tem mais de ano. Ele fica me cobrando, cadê? Vai lançar. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Aí vai rolar clipe também, ele já mandou a gravação com Massa. voz, já mandou a gravação de vídeo. Aí só tá faltando fazer a mixagem e masterização, montarmos o clipe e lançar. Então assim, vai ser 2 lançamentos que eu acho que vai marcar muito assim mesmo. Nossa, eu imagino, porque assim, você tem um single que tem a participação daqueles Priest, que é um dos grandes bateristas do Brasil. Você ainda tem a participação lá do Carlos Lopes. da Dorsal Atlântica, que é uma das bandas de heavy metal mais antigas, que é uma das bandas de metal mais antigas do Brasil. E, caramba, cara, que forma de retomar esse negócio aí. Então, massa isso, porque realmente é essa coisa que faz girar, né? Sim. Toda a história. Então, assim, eu tenho- Renasceu nas cinzas, né? Exato. Phoenix. E aí já tá pronto o CD do Benjamin Saga tá prontinho. Eu Nossa. acabei de gravar as vozes tem 8 dias, 15 dias. Show. E o do Chandala a gente tá em fase de composição do material novo para começar a gravar em janeiro. E, caramba, cara, que forma de retomar esse negócio aí. Então, massa isso, porque realmente essa coisa que faz girar, né? Sim. Toda a história. Então, assim, eu tenho- Renasceu nas cinzas, É. né? Exato. Phoenix. E aí já tá pronto o CD do Benjamin Saga tá prontinho. Eu Nossa. acabei de gravar as vozes tem 8 dias, 15 dias. Show. E o do Chandala a gente tá em fase de composição do material novo para começar a gravar em janeiro. Mas até lá a gente já lança. Aí, outra coisa também, falando de novidades, eu sou THD, né? Então. Você tem TDAH também? TDAH. Bem-vindo ao clube. É verdade. Então, assim, Eu não sou TDAH, mas eu produzo uma coisa, outra falando em cima da outra, Sim. assim e tal. E aí, o Benjamin Saga tem esse single, o Caatinga, e tem o CD Terra Salobra para lançar Sim. até o final do ano. Chandala tem Searching para lançar, e tem já gravado, falta gravar as vozes de um disco acústico. Uau. Só que esse disco acústico, ele já traz uma influência do Benjamin Saga também. Mas calma, Vai lá. que tá atropelando. Respira. Eu tô pulando tudo aí. Cara, não, tudo bem, porque quando o TDAH assim, se empolga, é assim mesmo. Então, Isso me deixa feliz porque mostra que você tá curtindo. Porque assim, você tava num movimento de tipo assim, encerrar De essa tudo, página, né, na isso. sua vida. E do nada, bum! surge a Fênix, como vocês falaram. É. Assim, então é isso, assim, não consigo parar de produzir. Muitas novidades. É Que inquieto, bom, né? cara, que bom, que bom. É inquieto. Ano passado, você lançou seu primeiro EP solo no Rio dos Siris, com 4 músicas que narram de forma extremamente poética o confronto sangrento entre os portugueses e os índios nativos de Sergipe. Uhum. Para quem não sabe, o controle do território que hoje denominamos Sergipe era essencial para os portugueses por ser uma terra de passagem entre Pernambuco e Bahia. Uhum. Mas as tribos que eram lideradas pelo cacique Serigi, elas ofereceram resistência por muito tempo, até o episódio que foi chamado pelos historiadores sergipanos de O Réveillon Sangrento. Rio dos Siris é um trabalho, na minha humilde opinião, de leiga, que não sou crítica de música, Mas você é historiador. Pois é. magistral, de resgate histórico, de destaque à sergipanidade e de reconhecimento aos povos indígenas. E chama a atenção por todas as letras serem em português, Uhum. que é um diferencial em relação às letras da Chandala. Sim.
e, sobretudo, pelo clamor político, numa época em que assistimos o genocídio do que resta dos povos indígenas, amparado, inclusive, pelo atual governo federal. E eu queria que você falasse um pouco mais desse trabalho, de como foi essa inspiração, de como foi o processo de construção, de como foi o seu sentimento, porque eu percebo que você se envolve muito emotivamente, afetivamente, no processo criativo e que você sente as alegrias, as dores, as angústias, e se a forma como a sua obra foi recebida pelo público convergiu com a sua expectativa. Então, o primeiro que o Benjamin Saga, a ideia do Benjamin Saga foi antes de eu concluir a fase da Chandala, né, que eu acabei desistindo de concluir. Então, o que é que eu queria com o Benjamin Saga? Eu queria fazer experimentos musicais, envolvendo a cultura sergipana, envolvendo a cultura nordestina, e que fossem em português. O primeiro ponto foi esse. O segundo ponto é que eu queria que predominantemente as músicas falassem fatos históricos, né? Como tiveram outras também e tem outras para acontecer. Então, mais uma vez, a parceria, eu e Pidelli, né? Pidelli é historiador, né? Doutor em alguma coisa. Historiador. Ele é doutor. Doutor em história. Então é um cara que tem, assim, é meu amigo da adolescência, é o cara que fazia o fanzine comigo, Sim. é o cara que fundou a Chandala comigo, e por coincidência ele entrou também na jogada do Benjamin Saga, eu comentando com ele, a ideia que eu tinha, e ele disse, eu tenho umas ideias aqui, aí começamos a discutir isso, e aí surgiu esse lance no Rio do Siris, né? Que aí ele disse, olha Peter, meu recurso tá pouco, então vamos fazer um EP com 4 músicas. E eu quero que sejam capítulos. Sim. Né? Então, assim, ela segue uma sequência de capítulos. O primeiro ato da história, fala da vida dos índios na época na sua terra, né? Na sua terra. Das comunidades indígenas isso, daqui. ele fala isso e tal. Aí a segunda é o contato dos europeus, né? Com isso. O terceiro ato é a batalha, que vamos dizer que foi um massacre, né? Foi um massacre. Um massacre. E o quarto ato, que é a evocação da não memória da história indígena, né? Então, assim, ela segue uma sequência. A capa foi feita por um cara chamado Carlos Trino, lá de Feira de Santana, um design fantástico, assim. Pidelli muito rígido na parte conceitual da capa, eu deixei com ele, eu fiz essa ponte entre o design e ele. Então, assim, as características do índio da época, porque quando a gente pensa em índio, que a gente vê na mídia, é um índio mais americanizado, ou índio mais lá da parte da Amazônia, né? Da Amazônia e tal. E o índio sergipano, ele é um índio bem, bem diferente, assim, né? Ele tinha a cabeça raspada, ele só tinha um tufinho aqui em cima e tal, tem uns coquezinhos e tal. Não é aquele índio cabeludo e tal. É porque são vários povos, né? E aí Pidelli que destrinchou toda essa história e foi conceituando essa capa. E o cara foi desenvolvendo. Colocamos na mão de outro artista, fez, não rolou, que o cara trouxe um índio americano, aí não rolou. Aí fizemos com esse Carlos Trino, ele foi indo pelo caminho mais próximo e aí a gente mandava trocar. Aí Pidelli disse, não, o índio da época ele não tinha esses acessórios, ele usava mais isso aqui, tal. Ele pegou algumas referências de livros que ele você vê que realmente tem uma diferença, você percebe a diferença entre as etnias até hoje, né? Você percebe os indígenas daqui do Nordeste, do Norte. E Pidelli destrinchou tudo isso, né? O índio que tinha no litoral, o índio que tinha mais lá para o sertão, né? Tem toda uma diferença de culturas e tal, que a gente acha que tudo é índio, né? O preconceito, né? A gente conceituando algo que não conhece. Então, assim, Pidelli ajudou muito nessa coisa.
As composições tiveram a contribuição de Marcos Cupertino, que é um guitarrista lá de Salvador, produtor musical, ele que dirigiu minha voz, dirigiu a estrutura das músicas, ele que deu direcionamento musical para a coisa. E aí, cara, foi muito massa porque foi uma experiência diferente cantar em português. Eu sempre fui resistente a cantar em português, porque eu achava que ia rolar um punk, né? Talvez preconceito mesmo de não, vai ser punk, eu não quero fazer punk, eu quero fazer heavy metal cantado, com melodias e tal, com agressividade. E aí, não que eu não goste de punk, eu adoro punk, mas o que eu quero produzir é outra coisa, é o heavy metal mesmo. E aí funcionou, né? Funcionou massa, as melodias, eu tinha resistência por conta das melodias também, né? E as melodias ficaram belíssimas, a produção, teve todo um trato. Demorou algum tempo para que esse produto ficasse pronto, mas foi um resultado muito massa. Quando a gente lançou esse material, a gente acabou atingindo um público que eu talvez Pirelli esperasse, mas eu não esperava. Que era um público mais de universidade, a galera que estuda mesmo, né? Então, aí pegou a galera mais das antigas, a galera que estuda história, não sei o quê, pegou a garotada que gosta de história, não sei o quê. E aí começou a fazer contatos. Cara, eu recebi altos áudios de uns críticos musicais, uns caras bem conhecidos assim, e dizendo, pô, eu aprendi história ouvindo esse CD, sabe? Aí dá uma satisfação da porra, assim, né? Um trabalho que teve a contribuição de um monte de gente, né? Cada detalhe. Pidelli com as ideias das letras, eu na parte das letras auxiliando junto com as melodias, o Cupertino fazendo essa estruturação musical, o cara com a parte de design. Então toda a preocupação de cada detalhe para fazer esse trampo. E ficou do caralho, assim. E outra coisa que eu fiz questão, eu não queria vender. Eu peguei grana no bolso, fiz os EPs, acho que foram 500 EPs. Sim. E eu dei todos eles. Distribuí, porque a história tem que ser contada, tem que ser distribuída, o conhecimento, né? Então, assim, é uma aula de história. Eu não estou dizendo que eu estou dando aula de história, mas eu tenho um profissional de história que me auxiliou nesse trabalho. Mas é um material de suporte de aula de história. Exatamente. Como historiadora, eu fiquei encantada. Que não tem nada de fictício ali. Ali é fato. Fato mesmo. Então a proposta do Benjamin Saga é isso, né? Aproveitando o gancho, não sei se tá na pauta, de repente é porque eu vou lembrando as coisas, né? Fique à vontade. A gente lançou o Benjamin Saga, né? O Mar e Pólvora, que fala sobre o torpedeamento, né? No litoral sergipano e tal. E aí eu juntei uma galera massa, o pessoal da Snooze, o pessoal da Debajos, Silvio Beiju, que foi o primeiro guitarrista da Tchandala, Daniel Nanumi, Silvio da Carne Crua, uma galera. Aí a gente fez esse single, fomos pro estúdio, gravamos todo mundo lá e tal. E esse single me rendeu uma coisa massa que aconteceu comigo, tem uns 15 dias. Não sei se vocês viram, tiveram umas comemorações sobre... Comemorações não, não é comemoração. É a memória da Segunda Guerra Mundial que estava rolando e tal, com exposição. Inclusive tava... Isso, não é uma comemoração, você não comemora a destruição. É um resgate, relembrando os fatos e tal. Que é importante, inclusive, para que a gente não repita os mesmos erros. Exatamente. E aí, cara, esse single me deu uma coisa que eu me senti massa, assim, honrado pra caramba. Que foi um convite da Universidade Federal de Sergipe para participar de uma mesa com historiadores e tal, para falar da minha música. Foi muito massa. Foi muito massa. Você merece, parabéns. Eu tenho um registro fotográfico das coisas assim. O professor Dilton, porque... Dilton Mainar, que esse Mai Pólvora, ele não é muito interessado por esse assunto, ele gosta de outros assuntos. Aí eu falei, pô, Peter, eu queria falar sobre torpedeamento aqui na costa e tal. Aí Peter disse, pô, tem um professor Dilton Mainar, que ele é especialista nisso, o cara saca muito e tal. Que esse torpedeamento foi o fato histórico decisivo para o Brasil entrar na Segunda Guerra, né? Exatamente. Que, para quem não sabe, né, você é historiadora, por favor, explique o fato histórico.
Aos nossos Vamos, ouvintes. vamos deixar. Deixa aí. E aí, velho, e aí Pirelli me indicou, o professor Dilton me deu um material pra caramba. Sim. E o material que me chamou a atenção foi um artigo científico que ele fez falando sobre torpedeamento. Então eu fiz a letra baseada nesse artigo e ficou muito massa. Uhum. E aí eu fui convidado para essa mesa, né, para falar sobre a composição da música, As criativas. tudo, né? E para mim foi massa. Tá com aqueles intelectuais falando da minha arte, né? Uma coisa muito massa, assim. Foi uma coisa marcante para mim. Sim. Então Benjamin Saga tem essa proposta histórica. E Benjamin Saga vem aí também com outros episódios, né? Até o final do ano, o disco já está gravado, já está em fase de mixagem e masterização. Até o final do ano vai lançar a Terra Salobra, que fala de Lampião, né? Que é a visão de bandido ou herói, dependendo de cada visão de cada um. Tem letras falando da visão dos fazendeiros, né? E Sim. tem letras falando da visão da sociedade. Isso é importante, porque Tá. você está mostrando assim, que a história ela pode ser contada através de determinados olhares. Sim, Que depende do olhar pra que você você... avaliar. Exatamente. É o Porque, prisma, né? infelizmente, ao longo da nossa história do Brasil, ela é contada através do olhar do dominador. Uhum. Exato. E o dominado, o excluído, o marginalizado, ele não aparece Ele na não história. contribui ele não contribui com a escrita da história, com a né? escrita da história. O registro dela, né? Isso. E quando você narra o episódio histórico através de vários olhares diferentes, Uhum. você está mostrando para as pessoas que existem várias perspectivas de olhar determinado evento histórico, inclusive hoje mesmo, o momento histórico que a gente está vivendo, né? Exatamente. Esse momento da gente, eu acho que vai reverberar aí por várias décadas, Com né, certeza. na história. Porque é coisa surreal. Surreal. Pandemia, governo genocida, isso. Tudo que é ruim, que a gente achava que nunca poderia acontecer, aconteceu tudo de vez. Aconteceu. Então, assim, realmente vai estar nos livros de história. E a gente assistindo isso, né? Não, a gente até fica com Tudo aquela isso, né? piada, meu Deus, olha o trabalho que os historiadores vão ter para explicar tudo que está acontecendo. É verdade. Nós nos divertimos muito com o Djaí. Rolaram altos papos e muita fofoca, que nos obrigou a parar de gravar. Quando voltamos à programação normal, esquecemos de ligar a câmera. Quando eles disserem que a fofoca edifica, por favor, não acreditem. Fiquem agora com um pouquinho do som da Tchandala e um cheiro até o próximo episódio. Obsessive utilization of smartphone fits into that vision of nobility. Between the way our brains are wired and this behavior of exposing yourself to stimuli with intermittent rewards throughout all of your waking hours. So it's one thing to spend a couple hours. Research continually shows that comparing your life to someone else's creates envy, low self-confidence, low self-esteem, and depression.